Senhor. Amém. Quero que os irmãos dêem uma salva de palmas. Bem-vindo ao Espírito Santo. Quero louvar a Deus pela oportunidade que me fora concedida da parte do meu Senhor, por esta graça que me alcançou. Se estou aqui porque assim Deus permitiu. Louvo a Deus pela vitória na vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Porque se estamos aqui, porque fomos impulsionados pelo Espírito Santo. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Cristiane, pastor Heber, pelo convite que me fora feito. Eu já conheço esse casal há um bom tempinho, né, meus irmãos? Que Deus continue abençoando eles, por estar na frente deste trabalho, deste ministério. Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Armando, poder estar revendo o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 e também o versículo de número 12. Eu quero ser fiel à temática desta campanha. Glórias a Deus, tendo a certeza de que o bom Deus falará conosco. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Vamos orar. Nós te glorificamos, te bendizemos e te magnificamos por mais esta oportunidade singular, única, que mais uma vez o Senhor está nos conceder. Peça a ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas e transgressões, e para que mais uma vez tu possas falar conosco. E como costumeiramente sempre tenho pedido ao Senhor, para que a sua palavra seja como um martelo, para que a sua palavra seja como fogo, e para que a sua palavra seja como espada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quem acredita que Deus é Deus de milagres? Glória a Deus. Prometo ser bem sucinto, não delongar-me muito, mas eu tenho que dizer que algo que Deus fez na minha vida no ano passado, precisamente dito, junho do ano passado, de 2024. Eu fui diagnosticado com infecção bacteriana. E essa infecção bacteriana Acho que esse é assim, se for deitado. desenvolveu uma síndrome. Essa síndrome é conhecida como síndrome de Fournier. Foi descoberta essa infecção no dia 4 de junho do ano passado. No mês de maio, no finalzinho do mês de maio, eu peguei uma dengue. Fiquei 5 dias na UTI por causa dessa dengue. Saí da UTI, mas eu já saí sentindo dores no canal do uretra desta UTI. Fui para casa, essa dor que começou a intensificar. E de repente eu fiz alguns exames e foi diagnosticado que eu estava com infecção de urina. Mas a dor não passava. A dor começou a se aumentar muito.
Eu estava cumprindo as agendas na cidade de Morrinhos. Cumpri só uma, as outras duas não teve como. Tive que voltar para Anápolis. No dia 2 de junho, voltei para Anápolis. Num domingo. Assim que eu cheguei de viagem, já fui direto para o hospital. No hospital, eu fiquei ali, internado mesmo. No dia 2 já me internaram. Tomei tanto em Morrinhos como aqui em Anápolis, eu tomei morfina e não tirava a dor. Eles descobriram um cabelo inflamado, infeccionado na minha nádega esquerda. O urologista falou assim, não, só fazermos a punção, e ele para de sentir dor e a infecção some. Mas nada disso eles fizeram. E aí, de repente, quando foi no dia 2, pro dia 3, eu comecei a sentir falta de ar. A minha audição desapareceu. E quando eu comecei a sentir falta de ar, eu falei para minha esposa, pode chamar que eu não estou conseguindo respirar. Eles chegaram no quarto e disseram para minha esposa que eu estava ansioso. Por isso que eu estava fraco a minha respiração. E quando foi no dia 4, eles falaram para minha esposa, nós vamos ter que entubar o seu esposo. Nós vamos ter que entubá-lo e induzi-lo a um coma profundo para tratar dessa infecção. Aí falou para ela qual infecção eu estava. Quando foi no dia 4 de junho, eu entrei em coma. E fiquei em coma até o dia 15 de junho em coma. 12 dias em coma. No 6º dia de coma, eles me tiraram a sedação e eu não voltei do coma. Fiquei mais 6 dias de coma. No dia 4, eu sofri a primeira parada cardíaca, seguindo de uma trombose e de um derrame na perna direita. No dia 5, sofri outra parada cardíaca. E ali continuei em coma até o dia 15 de junho. No dia 16 de junho, eu abri os olhos, voltei do coma, não sabia onde estava, mas eu percebi que eu estava no hospital porque eu vi as aparelhagens. E se você me perguntar se eu tive alguma experiência com Deus, sabe o que é silêncio total? Deus não fala nada. Nem te dá uma experiência no coma, Deus não deu. Deus totalmente em silêncio na minha vida. 3 dias depois que eu volto do coma, eu sofro uma parada cardiorrespiratória. Por causa da traque que fizeram, teve que fazer uma traque para me respirar, por mecanicamente falando. A secreção que saía dos meus brônquios formou-se uma rolha. E essa rolha entupiu meus brônquios. Aí veio uma parada respiratória. Fiquei 6 minutos sem respirar, sem oxigenar o cérebro. Ali o médico mais uma vez desenganou a minha esposa, porque na primeira vez que eu sofri a parada cardíaca eu já fui desenganado, que eu não passaria daquele dia, não amanheceria vivo, porque minha pupila havia dilatado para mim estar entrando em estado de óbito. Quando foi uns dias depois, eu sofro a parada respiratória. Eu vi os médicos tentando me reanimar, porque eu desmaiava, acordava e desmaiava. Eu vi as enfermeiras e os médicos e o doutor desesperado tentando me reanimar. Até que eu vi que o médico pegou uma adrenalina e aplicou na minha coxa direita. O meu coração começou a bombear novamente sangue. E os meus pulmões foram voltando. Mas eu consegui respirar mecanicamente. Fiquei na UTI até o dia 30 de junho. No dia 30 de junho eu fui para o quarto, fiquei mais 16 dias no quarto. E do quarto eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu fiquei 5 dias em casa. E novamente vai para o hospital. E fico mais 16 dias no hospital de Queimadura para tratar agora a cirurgia que foi feita. A cirurgia foi tão intensa, complicada, difícil, que ficou um buraco no meio das minhas pernas. Por onde essa bactéria passou, apodreceu a minha carne. Então teve que tirar pedaços da minha carne para ser jogado fora, para acabar com a infecção. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus faz milagre. Eu me lembro, quando eu me conto essa história para você, eu me lembro que em 2011, Deus usa um pastor e fala para mim, você me pediu para ser usado assim, assim, assim. E você falou os nomes do pastor, mas só que os nomes dos pastores que você falou, você disse para mim que não queria ser usado igual eles. Queria ser usado de forma diferente. Pois aí eu pergunto para ti, Deus falou na boca dele, está disposto a pagar o preço? Meu Deus, hein?
É lindo ver os outros sendo usados por Deus. Mas eu quero ver passar um momento no secreto, só você e Deus. Eita glória! Todos sumiram. Praticamente quem ficou do meu lado foi minha esposa e minha filha. Até o pastor onde eu congregava sumiu. Mas quando é você e Deus no vale, irmão, não tem mais ninguém, você e Deus. Então continua nessa busca. Eu ainda estou no processo, fazendo fisioterapia para voltar normalmente a andar. Estou com a bolsa de glutamina porque teve que fazer o desvio do intestino para não causar infecção onde foi feita a cirurgia. Mas ainda eu louvo a Deus pela vitória. Amém. Meus irmãos, aonde nós lemos o texto que nós lemos, eu acredito que os pregadores que passaram por aqui, se eles seguiram a temática, com certeza também pregaram aqui. Eu sou daqueles pregadores que acredito que quando alguém levanta a campanha, dá um tema de uma festividade, eu tenho certeza que ele não busca essa temática do nada. A pessoa que levanta a campanha, a liderança que está na frente de um congresso, uma festividade, ora a Deus pedindo o tema. Então seria um desconforme se não pregar baseado no tema. Eu estava analisando esse tema, já preguei muitas vezes sobre a vida de Gideão. E eu preparei nessa tarde uma mensagem baseada nesse tema. Gideão, do medo para a vitória. E analisando esse tema, eu queria buscar da parte de Deus algo que viesse falar conosco, entendendo que o tempo de Juízes foi um tempo muito difícil, porque uma coisa é você ser escravizado em uma terra alheia, mas você ser escravizado na terra prometida é muita desobediência do povo. Por que pregador? Porque depois que Josué morre, Josué dá a ordem aos anciões para que desse continuidade ao ensinamento e continuasse liderando o povo para conquistar a terra prometida. Nós vamos ver Judá, juntamente com seu irmão Simeão, derrotando um dos reis mais truculentos da época. Sempre quando esse rei vencia uma guerra, ele cortava os polegares das mãos e dos pés dos reis, para que eles perdessem o equilíbrio e não tivessem habilidade de pegar mais em arma. Depois nós vemos a expressão que me chama muita atenção. E por que não dizer essa expressão para a nossa atualidade? Para essa geração moderna de que levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Uma geração que está no culto, mas é uma geração que não conhece Deus. Uma geração que clama ao Deus Todo-Poderoso, mas é uma geração que não tem intimidade e não conhece a Deus. O conhecer no hebraico é Yadá. Yadá significa um conhecimento, do mesmo conhecimento de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Não pega a palavra dizendo que você vai ter relação íntima com Deus, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de grau de intimidade. Porque um homem com uma mulher, os dois que eu falo casados, para ter um grau, uma relação, eles têm que ter intimidade um com o outro. E esse grau de intimidade que Deus quer que o seu povo tenha para com Ele, é esse conhecimento que Deus quer que o seu povo tenha com Ele. Mas a geração que se levanta agora é uma geração que não conhece a Deus, uma geração que virou as costas para Deus e começou a adorar os balaínos, começou a adorar a Zera ou a Astarote, que é a mesma praga de ídolo que existia na época. Agora perceba que quando Israel está agora voltado as costas para Deus, mas o seu coração está voltado para a idolatria. Baal, na sua etimologia do nome, significa esposo, e um Senhor num S minúsculo. E o povo agora esquece Jeová, porque se você olhar para o nome Elias, ou Eliahu, do hebraico, você vai ver que Elias, o nome dele significa o Senhor é Deus, ou Jeová é o Senhor. Estava sendo adorado tanto na época de Elias, como na época de Juízes, era um outro Senhor. Um Senhor que não tinha nada a ver com o nosso Deus. Eu li um livro um tempo atrás chamado O Grito dos Malditos,
Esse livro me conta a história de um missionário que foi fazer missão no Paquistão, Cazaquistão e Uzaquistão, países onde o islamismo tomou conta. E ele conta que judeus fugiram de Israel porque não queriam parar de adorar Baal. A Baal, para quem não sabe, representa o Deus da agricultura e o Deus da fertilidade. Se tudo ia bem em Israel, na plantação, na colheita, na germinação da semente, Baal era adorado. Então Deus vai me dizer agora, a palavra do Senhor vai me dizer, que Deus vai levantar juízes esses que vão por todo o seu tempo de vida, levou o povo a seguir ao Senhor. Mas se o juiz morresse, aleluia, eles voltavam e desviavam do caminho. O primeiro juiz a ser levantado é Otiniel, genro de Caleb, foi o primeiro juiz a ser levantado. O segundo juiz a ser levantado foi um desprezado pelo exército de Israel, Eude. Eude era canhoto, e pessoas canhotos não serviam para a guerra, mas ele mata Eglon, e foi o ano que mais Israel viveu em paz, que foi 80 anos, foi na época de Eude, um dos juízes. Depois, Deus vai levantar uma juíza chamada Débora, e um juiz chamado Baraque. Baraque, meus amados irmãos, Balaque é esposo de Débora, não é Lapidode que é o esposo de Débora. Lapidode é a cidade, mas o esposo de Débora é Baraque. Depois de Deus levantar Baraque e Débora, eles morrem. Israel volta novamente a praticar a idolatria, a adorar Baal e adorar Astarote. Deus agora vai ter que levantar alguém em uma circunstância difícil. Deus permite que Midian, que os amalequitas e povos do Oriente se levantam agora contra Israel. Judá, se você olhar no tempo de Gideão, Israel foi a época de Israel que Israel ficou mais pobre de toda a história. Israel ficou 340 anos nesse ciclo vicioso de juízes. Quando estava indo tudo bem, era Baal e Astarote que eram adorados. Quando Deus permitiu os reis das nações pagãs se levantar contra, Deus levantava juiz. Israel voltava a adorar o Deus Todo-Poderoso. Depois que esse juiz morria, Israel voltava a adorar Baal e Astarote e esquecia o Deus Todo-Poderoso. Deus agora vai levantar Gideão. Só que Gideão vai ser levantado em um tempo difícil. Israel está muito pobre. Os bois foram roubados, os jumentos foram roubados, as ovelhas foram roubadas. Quando rouba jumento, está roubando a resistência de Israel. Quando roubou as ovelhas, roubou a humildade de Israel. E quando roubou os bois, roubou a força de Israel. Israel não tem mais humildade. Israel está sem força. Estava miseravelmente pobre. Tudo o que eles plantavam, os amalequitas e os medianitas quebravam, destruíam as plantações. Agora perceba que é nessa época que Elimeleque, Malom e Quilion e a dona Noemi saem da terra de Jerusalém e vai habitar em Moabe. É nessa época dos juízes que vai contar a história, aleluia, que Samuel vai contar a história desses dois. E quando Samuel conta a história desses dois, que na verdade é a história de Ruth, ele vai dizer que Elimeleque e os seus filhos, sua esposa, saem de Jerusalém na época de juízes. E foi exatamente na época de Gideão que essa família sai e vai habitar em Moab. Ora, para você ver o tanto que a situação dessa época de Israel estava triste. Para quem não sabe, Midian é irmão de sangue de Israel. Midian se não me falha a memória, é o terceiro, ou segundo, ou quarto filho de Abraão com Dona Quetura. Dona Quetura tem 5 filhos, e um desses 5 filhos que Dona Quetura vai ter com Abraão é Midian. Midian vai perseguir o povo de Deus. Foi Midian que trouxe a ideia para Balaque, para que viesse com que o povo pecasse, levando para dentro de Israel prostitutas medianitas. Na época, aleluia, de Números, capítulo de número 23 em diante, você vai perceber, na verdade, quem deu a ideia foi Balaão. Mas de onde vêm as prostitutas? De Midian. As prostitutas não eram moabitas, as prostitutas eram medianitas. E Israel cai no laço e morre naquele dia 24 mil homens. Agora perceba, a escassez de alimento, a escassez de trigo, a escassez de oliva, a escassez da videira, a escassez da figueira e a escassez da
videira. Perceba agora que a única forma que tinha deles se alimentar era fazer como Gideão estava fazendo. Por que, pregador? Porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de prensar uvas. Para quem não sabe, o lagar, ele é um buraco no chão, aproximadamente 2 metros de altura por 2 de comprimento. Ele fica lá dentro, escondido, porque percebemos que Gideão está com medo de ser morto pelo inimigo. Essa expressão que Gideão estava malhando o trigo no lagar significa que ele estava com medo. Mas quando ele está malhando o trigo no lagar, aí vem o anjo do Senhor. E aqui começa a nossa história. O chamado de Gideão vai começar a partir do versículo 11 até o versículo 16 do capítulo 6. Por que, pregador? Porque o chamado de Gideão veio em meio ao medo. O chamado de Gideão veio em meio a uma crise. Nós sentimos medo, é normal. O problema é você deixar esse medo se agigantar sobre a sua vida. É verdade, meu Deus, hein? Isso é do ser humano. O medo vem. Mas é o que você vai fazer com esse medo. Gideão está malhando trigo, o anjo lhe aparece. E quando Gideão está malhando trigo, ele está escondido. Pegava o trigo com a palha e colocava numa peneira. E jogava essa palha com a semente do trigo para cima. O vento soprava, a palha se dispersava, mas a semente voltava para dentro da peneira. Só que quando ele estava, mesmo ele estando com medo, tinha algo nele que o movia. As promessas que Deus fez. Porque Gideão com certeza sabia das promessas que Deus fez de tirar o povo do Egito, e Deus tirou. Porque se você perceber no capítulo 6, versículo 6 até o versículo 10, você vai ver que Deus vai levantar um profeta para relembrar para Israel o que Deus fez no Egito. Mas que Deus falou que Deus não ia fazer o que fez no Egito, porque o povo estava desobedecendo. Agora perceba, Gideão está com medo, malhando o trigo no lagar. Só que tem uma coisa, Deus vê em Gideão algo que, se você olhar para ele agora, você não consegue enxergar, porque estava oculto o que Deus estava enxergando em Gideão. Deus estava enxergando em Gideão uma valentia, uma coragem. Deus não estava enxergando em Gideão o medo que ele tinha, mas Deus estava enxergando em Gideão a valentia que havia no seu ser. Porque mesmo em meio à crise, ele não parou de trabalhar. A primeira coisa, no segredo de um chamado, Deus não chama preguiçoso. É, Jesus. Deus não chama desocupado fofoqueiro. Desse jeito, graças a Deus. Deus não chama crente que não gosta de orar, que não gosta de ler Bíblia. Aleluia, Deus. Deus não chama crente que gosta de falar mal da vida dos outros. Deus chama crente que está ocupado. Aleluia, Deus. Crente que não para pelas circunstâncias viáveis da vida. Crente que não para porque está sendo perseguido, ou porque os medianitas se levantaram, os amalequitas se levantaram. Deus sempre chama, e Deus vai no endereço certo do que é chamado. Aleluia. Agora perceba, quando o anjo chega, o anjo chama ele de varão valoroso. Esse anjo aqui não é um anjo comum, porque o artigo indefinido não existe no hebraico. No hebraico só existe artigo definido, ou a. E aqui está dizendo: o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Esse anjo é próprio Cristo manifestado de forma teofânica naquele anjo. Só que se observa que esse anjo, quando se manifesta, ele não tem misericórdia, mas ele se manifesta para trazer um jovem, um chamado. Agora perceba,
quando ele aparece e chama Gideão para a sua característica oculta, valente, valoroso, perceba que quando o chamado veio, a identidade de Gideão é mudada automaticamente. Qual é a identidade que ele estava transmitindo para aquele momento? O menor de Manassés e o menor na casa do seu pai. Se você olhar nessa entrevista, você vai ver Gideão, um medroso, menor na casa do seu pai e o menor de Manassés. Aí vem um anjo dizendo: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Deus não faz muitas vezes, Deus não faz como nós muitas vezes fazemos. A pessoa está naquela situação, nós ainda está só com os 3 dedos segurando para não cair no precipício. Aí vem o feliz do crente, tira os dedinhos dele para ele cair no precipício. Nós somos o único povo da terra que somos capazes de matar o soldado ferido. Nenhum outro lugar do exército, de qualquer lugar, de qualquer exército do mundo, ele salva o soldado ferido. E nós somos o único povo que acaba de matar o soldado ferido. Meu Deus, hein? Forte. Com acusações, Desse jeito. com prepotência. Oh, Jesus, nos ensina. Deus não chega falando: Gideão, tu é medroso, meu filho. Meu Deus. Tu é covarde. Deus chega dizendo: tu é valoroso. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Quando o anjo chega para ele e diz: Gideão, o Senhor é contigo, ele vai usar de uma humildade muito grande, vai dizer: se o Senhor é conosco. Ele não falou se Deus é comigo, ele falou: se o Senhor é conosco. Por que está acontecendo isso conosco? Cadê as suas promessas do que aquilo que o Senhor fez no Egito? Olha para cá. Quando olhamos para nós, até nós mesmos, quando olhamos para nós, olhamos as nossas fraquezas e as nossas mazelas. Mas quando Deus olha para nós, aleluia, Ele enxerga potencial. Esse potencial só vem possível se eu confiar nele. Nós somos o único povo na terra que Deus olha para nós e não nos enxerga como pecadores. Como é que pode um pecador ser reconhecido pelo Criador dos céus e da terra como justos? Como é que você, pecador, quando Deus te olha, Ele não te enxerga como pecador? Quando Ele te olha, Ele te enxerga como justo. Por causa do sacrifício do seu filho. Glória a Deus, aleluia. Porque se Jesus viesse aqui e morresse só na cruz, não nos daria o direito de entrar no céu. Só seríamos perdoados. Mas entrar no céu jamais seríamos. Então, para entrar no céu, Jesus teria que levar uma vida de obediência e de justiça. Para que essa obediência e justiça de Cristo fosse implantada em mim. E o meu pecado fosse implantado nele. Glória a Deus. Para que nós possamos hoje, pela graça, sermos reconhecidos como justificados pela glória de Deus. Glória a Deus. Olha para cá. Deixa eu continuar. A segunda coisa é que a confirmação divina é a fé em continuação. Presta atenção. Quando o anjo fala com Gideão, Gideão está em uma fé, mas uma fé que não está trabalhada. Gideão, quando recebe aquela visitação daquele anjo, a fé dele ainda não está trabalhada. Mas o único jeito de trabalhar a sua fé era com relacionamento com Deus. Perceba que quando o anjo aparece, ele vai pedir alguns sinais da certeza do seu chamado. Qual era o primeiro sinal? O primeiro sinal teria que descer fogo no altar. Gideão acreditaria se o chamado fosse de Deus, se ele fizesse o sacrifício e viesse fogo sobre o altar. Se viesse fogo sobre o altar, ele acreditaria. Depois ele pede mais 2 sinais. O fogo no altar veio. O anjo toca o cajado, vem fogo no altar e fumaça sobe. Segundo, ele vai falar: eu vou colocar um novelo de lã aqui. Toda a grama, toda a relva sejam molhados, mas o novelo de lã tem que estar seco. E assim foi feito. No outro dia, ele vai dizer: agora eu vou fazer diferente. E o anjo falou: pode falar, Gideão. Eu quero que toda a relva, toda a grama seja molhada e o novelo de lã esteja seco. Agora preste atenção. E assim foi feito.
Antes de Gideão bater no peito que estava sendo chamado, ele faz prova com Deus. Não era a prepotência de Gideão, mas Gideão estava pedindo confirmação, porque Gideão reconhecia a sua fragilidade espiritual. Porque isso mostra a fragilidade espiritual de Gideão e a paciência de Deus em chamar uma pessoa que tenha esta fragilidade espiritual. Agora perceba, meus amados irmãos, a fé, ela nasce, mas quando ela nasce, não nasce madura. Ela só vai amadurecer no relacionamento com Deus. Deus não despreza nossas fraquezas. Quando eu falo fraquezas, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de fraquezas, por sermos humanos, por sermos dependentes dessa humanidade. Se você olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer: muito mais eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque na minha fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus. Agora perceba, Deus não olha para a sua fraqueza, mas Ele te fortalece nessa convivência e nesse relacionamento com Deus. Aleluia. Deus não precisa tirar sua fraqueza, Deus precisa te fortalecer para você vencer esta fraqueza. Oh, aleluia. Só tem um jeito de você ser fortalecido, é buscando a Deus, é tendo relacionamento com Deus, é buscando a Deus todos os dias, é vivendo na presença de Deus, um relacionamento com Deus íntimo, um relacionamento com Deus sadio. Glória ao nome do Senhor. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que não olha, eu vou repetir, para as suas mazelas e fraquezas, mas Deus quer te fortalecer. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós, e este chamado só vai ser possível quando nos tornarmos valentes na presença do Senhor, porque Deus não chama crente covarde, Deus chama crente que quer ser usado na presença do Senhor. Perceba, meus amados irmãos, que aí nós vamos dar glória ainda para Deus nessa noite. Há uma terceira característica dessa história que eu estou contando, porque ainda falta falar da vitória. Só que essa vitória, ela é uma vitória estratégica. É uma estratégia que não foi Gideão que montou essa estratégia. É uma estratégia que foi montada pelo próprio Deus. Perceba que Deus vai mandar Gideão reunir o povo, e nessa união desse povo, desses homens, vai aparecer quantos? Quem sabe? 32 mil homens. 32 mil homens compunham-se aquele exército. Mas como o estrategista não é Gideão, o estrategista é Deus, ele disse: Gideão tem muito. Aqui eu já abro um parênteses para te dizer que nunca, jamais, Deus vai contar com quantidade. Verdade, Deus. Para Deus o que importa é qualidade. Deixa eu pegar um gancho de uma mensagem escatológica. Vai chegar um dia que a igreja será julgada por Cristo. Que pastor vai. De que forma que a igreja será julgada por Cristo? No tribunal de Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Para que esse tribunal de Cristo? Para que as nossas obras sejam julgadas. E nesse tribunal, Cristo não vai te tratar como filho, Cristo vai te tratar como servo. E de que forma essas qualidades dessas obras? Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, vai dizer: a obra na qualidade de ouro, de prata e de pedras preciosas, e tem a obra na qualidade de madeira, de feno e palha. A obra na qualidade de ouro, de prata e de pedras preciosas vai ser purificada ou revelada pelo fogo. Mas o fogo não vai queimar o ouro, o fogo não vai queimar a prata, e o fogo não vai queimar as pedras preciosas. Mas contrapartida, vem a obra na qualidade de palha, de feno e de madeira. Porque quando o fogo for revelar essa obra, essas obras vão ser queimadas. Aquele crente que aparecer no tribunal com obra de madeira, com obra de palha e com obra de feno, não vai receber galardão. Por que, pregador? Porque a sua obra não tinha qualidade. Meu Deus. O que é a obra de ouro? É quando faz a obra para a glória de Deus. O que é a obra de prata?
é quando o evangelista, não estou falando de cargo, o evangelista que prega a palavra de Deus nas igrejas, na rua, nos ônibus, na praça, é a obra de prata. O que é pedras preciosas? É obra de caridade. O que é madeira? Quando eu faço a obra de Deus, mas eu faço pela força humana. O que é a obra de feno? É uma obra que é feita com mistura. Não tem uma pureza nesta obra, mas é uma obra misturada. O que é a obra de palha? É uma obra sem firmeza. Palha, feno e madeira vai ser destruído. Mas aí, pregador, quando quer apresentar a obra de madeira vão ser salvos? Vão, mas não vai ter galardão. Eita Deus! Eu prefiro ter galardão e ser salvo ao mesmo tempo. Porque quem tiver galardão vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Quando Jesus olha para você, Ele quer ver qualidade na sua adoração. Ele quer ver qualidade na sua pregação. Ele quer ver qualidade na sua oração. Jesus sabe quem canta com a boca para fora, que realmente está cantando em espírito e em verdade. Deus sabe quem está pregando com sinceridade, ou que está pregando por pregar só por parecer. Porque aqui não tem cantor e nem pregador. Quem fala em línguas e mais, quem prega melhor. Aqui tem adoradores, pregadores usados pelo Espírito Santo. Porque se não for a graça que nos reveste, não tem graça de estar no culto. Mas se nessa noite, se tem alguém que faz para a glória de Deus, levanta a mão para cima e dá um prato de glória. Manda o diabo embora e deu glória, porque Deus vai levantar homens e mulheres valentes nesta terra. Qualidade. De 500 pessoas, só 120 teve qualidade de ficar confinado e receber poder. Qualidade. Segundo, de que forma Deus vai separar os medrosos e os covardes de Gideão? Manda embora. Deus está falando. Aqueles crentes medrosos. Meu Deus. O que é covarde aqui? Covarde aqui não é aquele crente que tem vergonha de vir na frente e falar de Jesus. Isso não é a covardia que a Bíblia fala. Uma pessoa introvertida que tem vergonha de vir na frente, custa falar na frente. Não. Covarde aqui é aquele covarde de Apocalipse, capítulo número 21, versículo número 8. Apocalipse 22, versículo 8. Ficarão de fora da onde? Do reino de Deus. Os covardes, mentirosos, adúlteros, feiticeiros. E que covarde é esse? O covarde original aqui é aquele covarde que se acovarda na obra. Não é o introvertido. Porque o crente covarde, ele tem duas faces. Dentro da igreja ele é crente, mas de fora da igreja ele é agente secreto. Dentro da igreja ele louva a Deus, mas no seu trabalho ele ouve músicas mundanas. Meu Deus, hein? Sertanejo universitário mudando lá dentro do seu trabalho. É crente covarde. Ele só é crente que está entre os irmãos. Fala mesmo. Ele é camaleão, ele se camufla no meio ambiente. Conforme o ambiente, ele vai ser o que ele é. Esse é o covarde que a Bíblia está falando. Então Deus está dizendo: fala, Gideão, quem for covarde aí, manda embora. 32 mil, 22 mil aproximadamente vou embora. Restando só 10 mil. Quando o resto dos 10 mil, como o estrategista não é Gideão, o estrategista é Deus, Deus disse: Gideão, ainda é muito. Porque se eu der vitória para Israel, vai falar que foram por causa dessa quantidade de gente. Se eu der vitória para Israel, vou dizer: rapaz, nós somos bons mesmo, viu? Nós com 10 mil vencemos os midianitas. Deus disse: para não ter esse problema, manda todo mundo beber água. Porque quando eu desço, é aí que vai ser revelado quem eu sou. O Senhor eu sou. Deus. Aleluia. Desceram ao ribeiro. Quando desceram ao ribeiro, 9.700 mergulharam na água. Molhava a cabeça, levantava a cabeça, passava a mão no rosto, refrescando com a água.
E Deus disse, manda esses para um lado. Aí de repente tem só 300, desse jeito aqui, ó. Olhavam para o lado, olhavam para o outro, olhavam para trás e pegava água e bebia. Deus disse, manda esses para um lado. Porque Deus não quer levantar para o seu exército crente que não vigia. Crente que não está apto para a guerra. Perceba que nós estamos em conflito todos os dias. É nós contra Satanás. Não é crente contra crente que fica degladiando no microfone. A nossa luta é contra Satanás e os demônios. E nós temos a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Mas crente que é estratégico, ele não bebe água de forma a lavonter. Ele bebe água, levando a água com a mão na boca e vigiando se o inimigo vem ou se o inimigo está chegando. Oh, aleluia. Deus disse, quantos tem Gideão, os que levavam água na mão, com a mão na boca? Senhor, só 300. Então com esses 300 que eu vou dar vitória para Israel. Aleluia! Receba agora. Ele saiu dali. Gideão diz, ó, vocês aí, os 9.700, pode ir embora. Aí Gideão prepara os 300, olha para Deus e diz, Senhor, está aqui os 300. Deus pergunta a Gideão, meu filho, deixa eu perguntar para você. Você ainda tem dúvida que eu te chamei? Ah, Senhor, não sei, o senhor sabe. Faz o seguinte, chama o seu amigo, o seu servo Puá, vai vocês dois até o arraial dos Medianitas. E eles foram de gatinho chegando lá. Aí vai na troca de turno. 2 soldados medianitas conversando com o outro. Rapaz, um deles lá tinha acabado de acordar. Rapaz, eu acabei cochilando aqui dormindo. Eu sonhei com um grande pão de cevada, vinha contra o arraial dos Medianitas e destruía tudo. Matou até o nosso rei. Aí o irmão, o companheiro dele que está ouvindo a história, disse, rapaz, esse pão não é outra coisa a não ser Aleluia! a espada de Gideão. A Gideão olhou aquela história e disse, rapaz, Deus é comigo mesmo. Aí Deus falou assim, então agora prepara os 300. Quando você preparar os 300, você vai fazer 2 coisas. Que coisas, Gideão? Primeiro, arrumar 300 cântaros, 300 buzinas, 300 tochas. Por quê? Vocês vão preparar, deixar tudo preparado. Porque quando for a meia-noite eu vou dar a ordem para vocês. Quem diz que meia-noite é do diabo? Quem diz que meia-noite é horário de macumbeiro fazer macumba? Porque não. O diabo só está copiando. Observe que os maiores milagres da Bíblia foram à meia-noite. O povo saiu do Egito à meia-noite. Aleluia! Sansão arrancou um portão de Gaza à meia-noite. À meia-noite Paulo e Silas estavam presos na prisão, quando Deus mandou um terremoto. À meia-noite a Bíblia diz que o céu de Belém fica claro e um coral de anjo aparece. E quando esse coral começa a cantar, ele diz, paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje nasceu o Salvador do mundo. Quem nasce à meia-noite? O nosso Cristo. Meia-noite é de Deus, porque a Bíblia vai me dizer em Mateus capítulo 25 que à meia-noite ouvirá uma voz dizendo, eis que aí vem o noivo, sai-lhes ao teu encontro. A hora da meia-noite eu quero dizer para a igreja do Senhor que está chegando, enquanto a meia-noite chegar, Deus vai operar milagre. Aí a Bíblia vai dizer, Gideão, desce para meia-noite, imagina. A Bíblia não fala, Gideão se prepara. Aí Deus fala, 50, coloca 100 para a esquerda, 100 para a direita, e você vai no meio com 300, com 100. Amém? Amém. Está preparado o cântaro, a buzina, o fogo preparado. Estrategicamente, eles vão. Os que vão para a esquerda vão para o meio do arraial, mas fica na esquerda. Os que vão para a direita vão para o meio do arraial, mas fica na direita. E Gideão fica no centro. Quando Gideão fica no centro, à meia-noite, a ordem de Deus é tocar a buzina, gritar
e quebrar canto e botar fogo no cântaro. Por que, pregador? Lembrando que o estrategista é Deus. Aleluia. Jamais Gideão ia pensar num negócio desse. Porque se fosse por Gideão, era espada, escudo e degolar a medianita. Mas como o estrategista é Deus, Deus vai pegar os medianitas na sua crença. E qual era a crença dos medianitas? Eles acreditavam que, em um certo tempo, todos os seus inimigos que eles tinham matado voltariam em algum momento dos mortos e vingariam a sua morte. Aí quando eles veem aquele cântaro pegando fogo, ele fala: rapaz, os inimigos vêm. Parecendo que aquele fogo, quando é pegado no azeite, vai aparecer uma imagem de um fantasma, alguma coisa fantasmagórica. Ele está dizendo: os inimigos se levantou contra nós, dos mortos. Faz o seguinte: eu meto a espada em você e você mete a espada em mim. Vamos nos matar, porque os inimigos se levantaram contra nós. Os medianitas não sabem aonde eles se meteram. Aleluia. Eles não sabem com quem que eles foram mexer. Olha, presta atenção nisso aqui. O resultado daquele dia deram que os inimigos ficaram confusos. Presta atenção. Por que ficaram confusos? Porque o estrategista foi Deus. Aleluia. Coloque seus pés que eu vou encerrar aqui para dizer uma coisa para você. Para nós orarmos. Quando a guerra de Gog e Magog, Apocalipse capítulo, se me fala a memória, 20 ou 21, a guerra de Gog e Magog, será uma confederação russa unida com os países árabes. E essa guerra de Gog e Magog vai ser uma guerra que a igreja vai estar dentro da cidade, vai estar no reino milenar com Cristo. E vai ser a última vez que as nações se levantarão contra o povo de Deus, na guerra de Gog e Magog. A Rússia e os países árabes vão se levantar. Só que essa luta não vai ser o povo de Deus que vai lutar ela, vai ser o próprio Deus. Segundo Ezequiel 28, vai mandar saraiva, pedras, e vai chover fogo do céu. Porque a guerra de Gog e Magog não é a igreja que vai lutar, não é os que estão no milênio com Cristo reinando que vai lutar, vai ser o próprio Deus. E se você observar, sempre Deus ensaiou esse negócio na Bíblia. Quando Simeão e Levi mataram aqueles homens, as nações queriam acabar com Israel. O que Deus fez? Mandou trovões, o vento forte, e livrou Israel com seus filhos. Observa que quando lá para frente, Deus dá vitória para Davi, e alguma das vitórias que Deus para Davi, foi Deus que entrou na peleja. Aí quando você vai em Crônicas capítulo 20, você vai ver que quem derrotou Moabe, Amon e os que estavam ali, foi o próprio Deus. Então não foi diferente de Gideão. Quando o cântaro foi quebrado, quando a buzina foi tocada, os inimigos se desesperaram. Porque uma coisa é o inimigo se levantar, outra coisa é quando Deus desamanha a espada e se põe em prontidão a lutar, por quem tem coragem, por quem acredita, por quem tem fé, por quem deseja viver o sobrenatural. Quando Deus te colocou de pé para entregar a vitória para Israel, feche teus olhos, porque a vitória do crente não está na sua força, mas no agir de Deus, de forma sobrenatural. Feche teus olhos, vamos orar agora. Eu gosto de fazer você entender primeiro a mensagem. Eu gosto de você fazer entender o que Deus quer falar. Porque nessa noite, meu Deus, manda dizer para você, nessa noite, meu Deus, manda me dizer: continua nesse esforço, continua com esta coragem, porque Deus chama pessoas comuns, Deus chama pessoas frágeis,
para realizar grandes feitos. Olha, não devemos olhar para nossas limitações, mas confiar no poder de Deus. Porque esse caminho, porque o medo, a vitória, é um caminho de todo aquele que confia no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, você que tem uma oração agora para orar a Deus, feche teus olhos. Nós vamos orar aqui só em 3 minutos. Rabanoiaxuri me candaramassuri me andalabarras. Candarabiassuri me candalabarrassuri me ralamahai. Tu vai mostrar para Deus agora a qualidade. Tu vai mostrar para Deus agora se você tem qualidade nesta sua oração. Qualidade no serviço para Deus. Qualidade nas obras que você está prestando para Deus. Não pode os medianitas se levantar, os amalequitas. Pode se levantar os povos do Oriente Médio. Mas, aleluia, o que Deus manda dizer para você nesta noite. Deus vai levantar o que esses juízes tinham em comum entre eles. Que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Que todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, Deus vai levantar valentes. Deus vai levantar varões valentes. Deus vai levantar varões valentes. Para que não tem medo de enfrentar a medianita. Alguém que tem cântaro. Alguém que tem buzina. Alguém que tem azeite. Alguém que, aleluia, que não tem medo de enfrentar os medianitas. Alguém que está disposto a lutar pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Levanta, medianitas. Levanta nessa noite para a peleja. Porque a estratégia é de Deus. É de Deus. É de Deus. Abra a boca para a glória. Deus da glória. Aleluia. Lamandorite, a sépia, a rabatara, a solemicana, a lamahai. Este lugar está sendo invadido pela glória. Este lugar está sendo invadido pela glória. Deus está levantando pessoas comuns, pessoas frágeis, mas tomadas pelo Espírito Santo. E nessa noite eu digo para você: meia-noite chegou, só que tem buzina e cântaro. Começa a lavar. Você que pode pegar na mão do seu irmão, pega. E começa a compartilhar com ele o que tu estás recebendo agora. Começa a compartilhar com ele o que tu estás recebendo. Aleluia. Do medo para a vitória. Quem é Gideão, não para. Quem é Gideonita, não para. Continua malhando trigo. Uma hora Deus te visita. Deus te visita. Deus te visita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se és covarde, continua desse jeito mesmo. Aleluia. Mas se é valente, corra o teu chamado. Corra o teu chamado. Não pare porque alguém virou o bico para você. Não pare porque alguém virou o rosto para você. Não pare porque alguém está falando mal de você. Não seja covarde. Honra a tua fé. Honra a tua fé. Honra esse Deus que tu serves. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Vai adorando. Aleluia. A senhora Amanda, olha para mim, meu filho. Eu vejo uma perseguição muito grande na vida do Senhor. Eu vejo muitas vezes o desespero querendo bater no seu coração, te impulsionar a desistir. Sabe por que o senhor está de pé? Porque Deus manda te dizer que tu és valente. Aleluia. E ele fala para o Senhor que as promessas ainda estão de pé. Eu via Deus pegando na tua mão direita e te levantando e renovando a sua vida espiritual. Que o inimigo disse até dezembro deste ano ele tiraria você da presença de Deus. E Deus manda dizer
Ele está renovando a aliança. Não da aliança do Calvário, porque o Senhor já tem ela, mas uma aliança particular entre o Senhor e Ele. Deus está renovando, eu vou te dizer, te prepare. De 60 a 90 dias, o que Deus vai fazer na vida do Senhor, diz o teu Deus. Eu vou adorar Jesus de Nazaré. Só os israelitas adoram Jesus. Porque o medo passou. Tu és valente. Aleluia. É o senhor e sua esposa que está na frente desse ministério, presidentes do ministério. Eu vejo muita palavra contrária. E uma dessas palavras contrárias eu ouvi a palavra rebelião. Alguns dizendo que foi aberto por rebelião. Mas Deus manda dizer para vocês que foi o chamado de Deus. Deus manda dizer para vocês dois, não se acovardar, continue no propósito. Porque o projeto veio da parte de Deus no coração de vocês. Então continua firme, adorando a Jesus. Alabá, suribicanda alabá. Tecovadamá, suribiante managa, suriandalabá. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Oh glórias, oh glórias. Oh, aleluia. Deus é bem fiel. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória, glória. Aleluia. A senhora é pastora, né? Eu vi todo o seu livro ciático começando a ficar inflamado. A senhora ia começar a sentir dores, principalmente nos braços, mas também ia sentir nas pernas. Mas a dor mais grave seria nos braços. Eu vi essa infecção passando pelos teus nervos, atingindo os nervos dos braços. Atingia o nervo do braço. Mas, prioramente, está iniciando no nervo ciático. Mas ia passar para os outros lugares. Deus dá uma vitória muito grande para a senhora. Porque eu vi a senhora indo para o médico. Não sei por que aconteceu, se era uma reação alérgica a um medicamento. Mas eu vi a senhora sofrendo uma parada cardíaca. Mas a senhora ia fazer esse tratamento no nervo ciático. Mas se essa parada cardíaca ia vier por causa de uma reação alérgica, por causa de um medicamento que iria aplicar na senhora, por causa dessa inflamação no nervo ciático. Mas, meu Deus, dá a vitória para a senhora. Aleluia. Quem vai aplaudir a Jesus de Nazaré? Amém, meus irmãos? Você que pode tomar a tua assento, toma no nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus. Glória a Deus, Por essa aleluia. oportunidade, por esse convite que me foi feito pela confiança. Aleluia. Deus continua abençoando os irmãos. Continua nessa jornada, nesta caminhada. Seja valente. Continua firme. Se eu falar para você que eu pensei em desistir, durante esse vale que eu passei, pensei. Falei, com Deus, eu não aguento mais, eu vou parar. Isso é normal. Mas é aí que nós temos que se apegar mais ao Senhor. Amém. Continuar firme com Cristo. Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra e quer reconhecer Jesus como seu Senhor. Eu não vou te chamar dizendo se tem alguém para Jesus, porque não é assim que faz o apelo. Mas eu quero saber que se você quer tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus agora, reconhecer Cristo como seu Salvador e Senhor da sua alma. Então dá o primeiro passo, que é reconhecer. O resto é você ir para uma caminhada com Cristo. Tem alguém nessa noite que quer fazer um compromisso, reconciliar, voltar para Jesus. No nome do Senhor, não tem. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero retornar o microfone aqui de direito.